A paz do Senhor, o povo de Deus, prazer enorme estar com você aqui mais uma vez pelo nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Esse grupo, como você já sabe, é exclusivamente para você que está querendo aprender a pregar. Pastor, eu não sei como pregar, como é que eu faço, pastor? Você vai seguir as dicas que temos aqui diariamente. Deixa eu colocar esse microfone aqui um pouco ao lado para que a gente possa aparecer. Tava muito aqui na frente do meu rosto. Queridos, e aí, tudo bem? Já deixou o like? Deixa agora aí um comentário, diga o que é que você está achando desse canal. Estamos chegando a 12K. São 12 mil inscritos para a glória de Deus. Para minha alegria, eu agradeço a você que me acompanha aqui diariamente, tá? Você dirigente de círculo de oração, você obreiro, você evangelista, você presbítero, diácono, pastores. Obrigado você que nos acompanha diariamente aqui. É um prazer ter você com a gente, tá? Você estudante, você que está começando aí a dar os seus primeiros passos. Você sabe que eu não me aprofundo tanto aqui nos conteúdos, porque o nosso conteúdo é indicado para os iniciantes da fé, os novos convertidos, aqueles que estão começando a dar os primeiros passos através da Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso. E hoje eu quero trazer um texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29 e o versículo 7. Na tela para você aí agora. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse texto é diferente dos que eu sempre apresento aqui. Dicas de como pregar para círculo de oração, dicas de como pregar para saudação, culto de portas abertas, dentre outros cultos que a gente está falando aqui diariamente. Só que esse aqui é um texto diferenciado. Esse texto é um texto histórico. Ele se refere a uma história. Jeremias está falando aqui do exílio do povo. E nesse exílio recebe cartas. E nessas cartas de consolação ao povo, Deus manda nessa carta profética dizer ao povo que orem, busquem, orem pela prosperidade da cidade a qual Deus tinha feito eles serem deportados. Tá entendendo? Por que Deus mandou orar? Veja que interessante. São coisas que você tem que escolher no texto, como eu sempre falo. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Ou seja, busque se interessar para que essa cidade que vocês estão aí agora, mesmo não sendo a terra natal de vocês, essa cidade prosperem. E Deus pede que orem ao Senhor. O profeta aqui ele diz o seguinte: orem ao Senhor, aos exilados, que eles buscassem a oração. Então você já está percebendo que esse texto histórico serve para um culto de oração, culto de gratidão. Ele serve para um culto onde aquela mãe estava com o filho no presídio e essa mãe teve o filho de volta por intermédio da oração. Ou talvez o filho ainda esteja no presídio e o texto diz: ore para que lá, aonde ele está, não venha sofrer danos graves. Você tem que começar a mergulhar no texto. Se você não mergulhar no texto, você não entenderá aquilo que ele quer falar para você. Todo texto, ele quer dizer alguma coisa. Isso aqui existe um contexto, mas eu estou entrando aqui, por quê? Porque o povo saiu de Jerusalém para uma cidade chamada Babilônia. E junto levaram aquele povo. E o povo ali foi ser escravizado. E Deus sempre permitia, por conta da rebeldia do povo. Sempre que alguém se rebela contra Deus, Deus vai permitir que ele quebre a cara. Deus vai permitir que essa pessoa sofra na vida. Porque o sofrimento traz o aprendizado. Quer ver você botar um filho seu a perder? Tudo que ele fizer, mesmo aquilo que ele fizer errado, apoie ele, defenda ele, nunca puna ele. E você vai ver que quando esse filho crescer, ele vai talvez até bater em você ou querer tomar e lhe expulsar da casa, feito a gente vê muitos filhos que colocam
os próprios pais na justiça. Você está entendendo? Então presta bastante atenção. Depois que o filho cresce, a palavra respeito só não vai manter ele longe. Se você não fez ele saber o que significava respeito quando criança, depois de grande acabou, meu filho. Você está compreendendo? Existe um processo e a Bíblia diz, olha, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. O próprio Deus havia feito isso aí, porque Deus estava punindo o povo. E o texto ainda diz assim, olha, e orem ao Senhor, e o texto diz também, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso aqui, a Bíblia é muito clara, muito exata. Se você não entender isso, você nunca vai ser próspero na vida. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho uma esposa. Digamos que Deus abençoe a vida da minha esposa na área financeira. Eu vou orar para que Deus abençoe ela mais ainda, porque a prosperidade dela vai abençoar a minha vida. O seu esposo prospera, você deve orar a Deus para que Deus abençoe ele mais ainda, porque a prosperidade dele vai abençoar a tua vida. Só que tem gente que não vê desse jeito. Tem gente que vê como se fosse uma guerra. Quando o esposo prospera, ela fica com raiva. Ao invés dela torcer pelo marido, lutar com o marido, porque ela sabe que se o que vier de bênção vai beneficiar ela. Do mesmo jeito tem alguns homens. Tem homem que tem síndrome porque a mulher ganha mais do que ele e começa a ter raiva disso. Meu amigo, agradeça a Deus. Vá orar para que Deus multiplique cada vez mais, porque aquilo que sua esposa for abençoada, ela vai te abençoar também. Vai mudar a tua história também. Então são essas coisas que você tem que passar para a igreja. Você está vendo que eu já estou aplicando o texto. Isso aqui que eu estou fazendo significa aplicar o texto à igreja. Falar o que acontece nos dias atuais. Esse texto está trazendo aqui uma lição para a gente aprender com ele. O texto está orientando. Veja que ele diz aqui, ó. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Qual que é ela aqui? A cidade. Por isso que o texto diz, ore pela cidade a qual vocês são prisioneiros hoje, para que essa cidade prospere. Porque se ela prosperar, vocês prosperam. Se ela não prosperar, vocês estão na miséria. Veja que Deus, ele é enfático quando ele diz isso. Deus, ele manda o profeta Jeremias orientar o povo que apresentasse a cidade. Então, quando eu oro pela minha igreja, pelo meu pastor, quando eu oro para que a minha igreja prospere, quando eu oro para que aqueles que dependem da obra de Deus prospere, querido, de certa forma eu também vou ser abençoado. Compreende você aqui o que Deus está falando? Você vai pegar esse texto e aplicar nesse molde à igreja. E você pode citar várias coisas. Eu citei aqui o exemplo do marido e da esposa. Você pode citar diversas coisas. A empresa que a pessoa trabalha, e tem gente que trabalha na empresa, na segunda-feira falta, fica de ressaca, não vai trabalhar, entende? Amaldiçoa a empresa, amaldiçoa o patrão dele, e ele não vê. Cego, o diabo cega essas pessoas, que ele não vê que é da empresa que ele ganha um salário e sustenta a casa, que compra comida, que compra o remédio. É daquela empresa que ele amaldiçoa. Você tem que entender, querido, que quando você amaldiçoa o dono da empresa, se aquela empresa fechar, você vai pro olho da rua, vai passar necessidades. Pode ser que a porta se abra logo e pode ser que a porta demore, e aí? Então a Bíblia, ela manda nós orarmos. Apresente sua empresa, apresente o lugar que você trabalha, apresente o lugar que a sua esposa trabalha, ore pela cidade para que ela prospere. Então, você aplicando esse texto na igreja, você que vai pregar, você pode fazer diversas referências. Pode pegar da empresa que eu falei agora, pode pegar do esposo, da esposa, e você vai colocar isso aqui que vai dar gostos. Vocês estão vendo que eu já estou aqui há um bom tempo falando, mais de 10 minutos. Eu pregaria 1 hora só nesse versículo, ou mais, porque eu tenho um subsídio. Primeiro que eu conheço, sei que isso aqui foi na Babilônia, sei para onde foi, sei por que Deus falou isso aqui, uma carta que Deus mandou, que o profeta traz.
Nessa carta, Deus pede para que orem, para que o povo ore através do profeta Jeremias. Você está entendendo? Então, esses detalhes é preciso você conhecer, porque se não conhecer a Bíblia, se não parar para ler a Bíblia, você nunca vai ser um pregador da palavra de Deus. Como é que eu quero pregar por uma coisa que eu não leio, que eu não conheço a história? Deus não vai me dar a palavra, meu filho. Você tem que parar minutos, 10 minutos, 1 hora, estudando. Eu estava aqui, antes de entrar nesse texto, eu estava revendo essa passagem, lendo ela, para primeiro pregar para vocês. Trazer a exortação através desse vídeo. Entendeu? Então, você que é inscrito aqui no canal, eu quero me dirigir a você. Quero pedir a sua ajuda. Se você que tem sido abençoado com os nossos vídeos. Se você sentir de Deus de ajudar essa obra financeiramente, está aí na tela o Pix, 81981395108, conta corrente, que é agência 1580, conta 000-798-208-674, dígito 9, Caixa Econômica, Francisca Edilane Pereira Gonçalves. Essa é minha esposa, pode mandar tranquilo que isso aqui vai chegar na minha mão. Então, se você quer abençoar essa obra, você pode abençoar dessa maneira, ou tornando-se membro do canal. Também está nos ajudando a estar aqui mais tempo, fazendo conteúdo, trazendo a obra de Deus e facilitando a você, novo convertido, que vai começar a pregar a palavra de Deus. Combinado? Grande abraço do pastor Gilvan. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça de assistir nossos shorts com dicas rápidas, mas muito importantes na hora de pregar. Fica com Deus e até o próximo vídeo.